Esse é mais um programa Educação em Evidência. Não esqueçam vocês que o principal objetivo do nosso programa é justamente de possibilitar que as instituições ou os atores da nossa cidade possam apresentar um pouquinho daquilo que vem sendo desenvolvido em suas estruturas ou em seu trabalho propriamente dito, ligado à educação, à cultura e à arte do nosso município. E hoje nós não estamos recebendo uma instituição, e sim um dos atores que vem fazendo um trabalho diferenciado através de projetos numa instituição da nossa cidade que trabalha com uma etapa de ensino totalmente diferenciada. Eu estou falando do SEJA, professora Creuza Bezerra, que trabalha com a modalidade da EJA. E nós hoje estamos tendo o prazer de receber o professor Maxwell, que vem desenvolvendo muitos projetos nessa referida instituição e que hoje veio apresentar um dos projetos que vem sendo reconhecido e que foi selecionado agora para ser apresentado lá no Rio de Janeiro. Então imagine, uma etapa tão desvalorizada, tão mal vista como é a EJA, a educação de jovens e adultos, e que nos últimos anos essa desvalorização ela vem mudando, né, de etapa, porque começa a ter a sua visibilidade totalmente diferenciada, é que eu vou apresentar para vocês aqui o professor Maxwell. Meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Antes de nós iniciarmos o bate-papo central, que é justamente falar dos seus projetos e desse projeto, né, que começou a ganhar notoriedade a nível de Brasil, a nível de município, de estado, de região e de Brasil, mas inicialmente eu gostaria de que o professor Maxwell se apresentasse para nós que estamos aqui no estúdio e para as pessoas que estão em casa. Fique à vontade, meu amigo. Queria agradecer primeiramente, pelo convite, por estar aqui. Fico muito feliz pela participação. Meu nome é Marcos Suel Soares. Sou nascido aqui em Currais Novos, mas toda a minha família é natural de Lagoa Nova. Sou fruto da escola pública. Estudei a minha vida toda na escola pública. Inicialmente na creche. Eu estudei na escola de Nossa Senhora Setas. Hoje, creche Marilene Matias. Da antiga primeira à quarta série, estudei na Escola Municipal Júnior Araújo. Em seguida, no ensino fundamental 2, a quinta série, estudei um período no Instituto Ivaldo Pereira. E em seguida, no Silvio Bezerra de Melo, onde eu concluí o Fundamental 2 e o ensino médio. Fiz o vestibular em 2009, passei em terceiro lugar no curso de letras da UFRN. Inicialmente, entrei apenas na licenciatura em língua portuguesa, mas mudei de habilitação e me formei em língua portuguesa e língua inglesa. Sou professor efetivo do estado do Rio Grande do Norte, passei no concurso de 2015 e fui convocado no ano de 2019, na qual inicialmente comecei a trabalhar na cidade de Cruzeta e nesse mesmo ano de 2019, em agosto, vim para Currais Novos, onde entrei no SEJA Professora Creuza Bezerra, onde estou até agora. Em 2022, passei no mestrado profissional em letras e concluí em 2023 e hoje sou mestre em letras também. Muito bem. Tudo isso oriundo, né, da escola pública, desde o início até a finalização do seu mestrado. Sim, até porque eu sempre me inspirei nos professores que eu tive e sempre foi uma profissão que eu muito admirei. Sempre admirava meus professores, o quanto eles sabiam, o quanto eles se esforçavam, apesar das dificuldades que a gente sabe que a escola pública enfrenta, mas eu acho que esse trabalho de professor é um trabalho que ele muda vidas. Então sabe a quantidade de vida que nós mudamos, quando a gente encontra um ex-aluno que diz que realizou um sonho, que está formado, está exercendo uma profissão ou está fazendo o que ele gosta, eu acho que é muito gratificante para cada professor. E quando eu me encontro com meus ex-professores e falo que hoje sou professor, eles ficam muito alegres. Muito bem. Então isso aí é o maior reflexo de que a educação é o caminho a ser seguido. Com certeza, eu acho que nada pode passar para um país melhor, para uma sociedade melhor, se não passa por uma sala de aula, pela educação. Então, para vamos começar diferente, fale para essa câmera aqui, para quem está em casa, para os pais que estão em casa, a importância da educação, né? E que realmente os filhos deles têm que estudar verdadeiramente. Sim, eu acho que aquele assim, o maior motivador que eu sempre tive, eu vim de uma família humilde, uma família simples, mas graças a Deus que nunca faltou nada. E os meus pais sempre me diziam assim,
que eles não podiam me deixar nada de bem material, mas a educação era uma coisa que eles iam me deixar. Meus pais, infelizmente, assim, eles não concluíram os estudos, mas eles sempre me apoiaram da forma como eles podiam, a sempre estudar. E a escola pública, apesar de a gente saber das dificuldades que existem nela, né, ainda não se investe tanto quanto se deveria, tanto na estrutura física da escola e na formação dos professores, mas eu acho que a pessoa que sai, eh, a gente não pode dizer assim da pobreza, porque a gente sabe que hoje em dia nós temos várias pessoas que estão, muitas vezes sem saber o que fazer da vida, ainda não encontraram a motivação, mas a educação ela mudou a minha vida de uma forma que eu jamais pensaria que poderia ser. Alguém que saiu de uma família humilde e simples, chegar até onde eu cheguei hoje. Muito bem, então para vocês que estão em casa, esse aqui é o maior relato de que a educação é o único caminho a ser seguido, né, professor Maxwell. Inclusive nós recebemos aqui o professor Luiz Antônio, e ele nos fez uma colocação muito bacana. Inclusive, né, esse dito popular, nós também estamos utilizando, né, para os nossos alunos. Quem estuda realmente tem futuro, né, e quem não estuda vai ter que partir para o destino. E que seu exemplo seja repassado para quem está em casa, né, para que realmente os pais comecem a incentivar ainda mais os seus filhos de que a educação realmente é o caminho a ser seguido. Começou na escola pública e terminou seu mestrado na escola pública, não é assim? Agora vamos lá, vamos falar agora dos seus projetos. Professor, assim como seu colega de trabalho lá, né, no Seja Professor Creuza Bezerra, onde se trabalha com a modalidade, né, em blocos da EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, inclusive, nós temos lá um aluno de 84 anos, né, que serve de inspiração para muitos que estão lá, claro que não todos, né, nós sabemos que há essa deficiência por parte de interpretação da grande maioria dos nossos alunos, né, que muitas vezes vão à escola apenas para, né, como para visitar a escola, né, mas que ele serve de inspiração. Eu gostaria que você fizesse esse relato relacionado à diferença de uma escola regular, né, para uma escola de EJA. Quando você está na escola regular, né, já que o senhor atende outra demanda, né, no Instituto Valdo Pereira, e o ensino da EJA em si. Eu posso dizer que existe uma diferença gritante entre essas 2 modalidades, ou dá para elas se encaixarem perfeitamente? Eu acho que a diferença é bastante, assim, evidente quando se fala no ensino dito regular com a modalidade de ensino de jovens e adultos e pessoas idosas também. Primeiro pela própria faixa etária do público, né. É diferente do ensino regular, na EJA a gente atende pessoas de 15 até 100 anos, se possível, pessoas com histórias de vidas que a gente pode até pensar: "Por que essa pessoa com essa idade voltou a estudar?". Muita gente pensa isso, eu acho que é um dos grandes paradigmas da EJA, essa questão desse preconceito. "Ah, por que você voltou a estudar nessa idade? Você não vai conseguir mais nada". A gente vê pessoas também que passam às vezes muitas vezes o dia estudando, trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, e vão para a escola tendo algum objetivo, seja concluir ensino básico, seja conseguir um emprego, mudar de emprego, entrar numa universidade. E, assim, o ensino regular, a gente vê que muitas vezes a desmotivação do estudante. O estudante ele não sabe porque está na escola, ele não se identifica com aquele espaço, é um espaço bastante estranho, que diferente do aluno que vai para a modalidade da EJA não, que ele está lá porque ele quer mesmo. Ele vê que aquilo é o que vai trazer a realização dos sonhos deles. Então a gente também tem uma aproximação maior devido à quantidade de alunos. Às vezes a gente dá aula numa escola de ensino médio, ensino fundamental para 30, 40 alunos, e o professor não tem tanto, às vezes, esse tempo de se aproximar mais do aluno, conhecer a realidade dele, a história de vida, que é diferente, mas a gente tem mais essa aproximação, a gente conversa com os alunos, sabe quais são as histórias de vida deles, o que trazem eles àquele espaço, quais são os objetivos que eles buscam estando ali na sala de aula. Muito bem, muito bem. Agora, professor Maxwell, me diga uma coisa, eh, lá na instituição o senhor desenvolve, em sala de aula, alguns projetos, né, pra fazer com que realmente os alunos vivenciem, né, aquilo que é apresentado por vossa senhoria em sala de aula.
Nós podemos elencar alguns desses projetos que tenha sido individualmente ou em parceria com outros professores. Sim. Assim, apesar desse no meu pouco tempo, trabalhando no SEJA, mas já deu para desenvolver alguns projetos bem interessantes. O primeiro projeto foi justamente meu projeto de mestrado, que eu apliquei na escola, com uma turma de ensino fundamental, que justamente tratava sobre a questão do empreendedorismo. Conversando com os alunos, eu percebi que muitos tinham interesse em ser, empreendedores, tanto empreendedores de ter a sua própria empresa, como empreendedores na sua própria vida. Porque é muito difícil você administrar a sua vida pessoal, ter que trabalhar, tomar conta de casa e estudar ao mesmo tempo. Então esse projeto que eu desenvolvi no meu mestrado, ele pôde mostrar aos alunos, como é que se faz para ser um empreendedor. Muito bem. Então eles aprenderam algumas noções de empreendedorismo, quais são as etapas que eles precisariam ter para, se eles quisessem abrir uma empresa, e algumas noções de empreendedor, os tipos de empreendedor, o que é considerado um empreendedor, qual a diferença de empreendedor para empresário. E também, durante ao longo dos anos, eu desenvolvi alguns projetos, em parceria, que eu agradeço muito essa questão dos professores do SEJA, que eles têm muito essa visão, essa preocupação de não só trabalhar com o conteúdo teórico, mas de trazer para a prática. É o projeto que eu trabalho com o professor Hudson, que é professor de geografia na escola, mas também ele trabalha com a disciplina de sociologia do trabalho. Nós desenvolvemos um projeto sobre a questão do currículo, no qual eu desenvolvo a parte prática, que é como se faz o currículo, como os alunos vão à prática, vão ao laboratório de informática da escola para construírem o seu currículo, e o professor Hudson ele explica o que é que um currículo pode ter, o que é que um currículo não pode ter, a parte da entrevista de emprego, o que é que se deve fazer em entrevista de emprego, o que é que não se deve fazer, e como saber das vagas de emprego que existem aqui na cidade. Então esse é um projeto que já rendeu frutos, nós temos alguns estudantes que conseguiram emprego devido a esse projeto que foi desenvolvido na escola, e não só na escola, mas muitos alunos até nos procuram, para alunos de fora da escola, para ajudar a fazer o seu currículo. Professor, eu me atrevo até a dizer que, eh, esses projetos, eles se transformam em diferenciais pelo fato de que a grande questão da EJA hoje não é nem você apenas atrair o aluno, mas você manter o aluno ali, né. E nós sabemos que na EJA hoje há um processo de defasagem muito grande, né, que começa-se muitas vezes com muitos alunos e que infelizmente esses alunos, com o decorrer do tempo, eles vão desistindo, né, justamente por falta de atrativos. Porque uma coisa que nós não podemos esquecer é que falta muito treinamento ainda para a grande maioria dos professores da EJA, porque muitas vezes confundem a modalidade EJA em formas de trabalho com o ensino regular de base, né, de ensino fundamental, de ensino médio na escola regular, e que isso termina provocando uma confusão considerável, né. Mas vamos lá, professor, me diga uma coisa, atualmente, né, o senhor teve um projeto selecionado a nível nacional relacionado à EJA, não é assim? Fala um pouquinho para nós desse projeto aí. Assim, o projeto que eu iniciei esse ano já é um projeto, assim, que eu venho planejando há muito tempo, mas como é um projeto bastante abrangente, ele deu um pouco de trabalho para iniciar justamente por isso, porque é um projeto sobre memórias. O nome do projeto é Memórias do SEJA, que justamente é um projeto que tem como objetivo que a comunidade possa conhecer e valorizar, eh, a vida desses estudantes, não somente estudantes, mas profissionais, até mesmo funcionários que estão atualmente ou que já passaram pelo SEJA. O SEJA já é uma instituição que está há mais de 40 anos aqui na cidade de Currais Novos, e a quantidade de pessoas que já passaram por lá, que tiveram suas vidas mudadas, é muito grande. Só que muitas vezes essas histórias elas se perdem porque elas não são contadas. Então o objetivo desse projeto é justamente mostrar à comunidade quais são esses frutos do SEJA, para que eles possam conhecer e entender. Infelizmente muitos têm uma visão ainda da modalidade de ensino de jovens e adultos e da própria instituição, que hoje o SEJA é uma escola totalmente diferente do que era há alguns anos. Nós temos hoje um público, eh
que é bastante jovem. Nós temos muitos alunos de 15, 18, 19, 20 anos, mas também é um público já de mais idade, e a gente percebe que esse público a cada ano ele vai modificando. É um público que tem demandas que geralmente o aluno de ensino regular não tem. Então, como você mesmo falou, como fazer para que esse aluno venha para o SEJA e como fazer com que ele fique lá? Então, uma das minhas críticas que eu tenho sobre isso é justamente sobre essa questão de como adaptar a realidade que o aluno tem de vida para o ensino. Até porque muitos eles gostariam de ter uma formação profissional dentro da escola. Então, a gente sabe que é uma das coisas que a EJA deveria ser pensado com formar pessoas não só para que elas se formem no ensino básico, mas para que elas possam ter uma profissão assim que concluírem. O meu projeto, ele iniciou primeiramente, assim, como uma ideia bem simples, era ter escrito essas memórias dos alunos para que se pudesse, montar primeiramente eu pensei em um livro digital, que o digital, assim, a gente sabe que tem uma propagação bem maior, mas até também que devido à questão de recursos, né, que publicar um livro de forma impressa é muito complicado, porque é bastante caro. Mas dessa pequena ideia foi se aumentando e surgiu um projeto que eu também não esperava. Primeiramente, eu ia fazer um pequeno documentário com os alunos, gravando essas histórias de vida deles. Eles iriam escrever primeiro essas histórias e depois farei uma gravação de um vídeo contando. A gente sabe que é difícil fazer com que os alunos gravem, porque muitos têm a questão da timidez, têm vergonha de gravar, mas eu faria essa primeira parte seria um depoimento dos alunos. E em seguida, nós teríamos depoimentos de professores, funcionários, ex-professores e ex-funcionários, para que pudesse se conhecer. Muito bem. Devido, essa ideia, eu tive o apoio da direção da escola, que me incentivou a participar de um projeto, é um projeto nacional, que é desenvolvido pela LAPEJA, que é o Laboratório de Audiovisual e Políticas para a Educação de Jovens e Adultos, que é no Rio de Janeiro, que eles fizeram um concurso para que se pudessem criar vídeos, as escolas que têm a modalidade EJA, e serem enviados, em diversos formatos. O formato que nós escolhemos era documentário. No caso, nós produzimos um mini documentário com esses japoneses, com as memórias que eles têm da escola, sobre qual era a importância que eles viam no SEJA na vida deles e o que é que significava a escola para eles. Muito bem. Eu enviei esse vídeo e recebi a notícia recentemente que ele foi escolhido para ser exibido numa mostra no Rio de Janeiro, agora no mês de novembro. Muito bem. Então vocês que estão em casa, prestem atenção direitinho, porque ele vai repetir mais uma vez. Diga aí, professor, um trabalho inicialmente que começou com os alunos em sala de aula, ganhou uma proporção muito grande e que agora foi selecionado para quê? Prestem atenção, vocês que estão em casa. Fala aí mais uma vez, professor. Ele foi selecionado para ser exibido numa mostra nacional do Rio de Janeiro, com todas as escolas que têm a modalidade de educação de ensino de jovens e adultos. E esse trabalho, ele dá uma projeção não somente para a educação de jovens e adultos, mas como para a escola, para a cidade e para o nosso estado, né. Muito. Porque dentre as escolas que oferecem, nós somos aqui de Currais Novos a selecionada para ser exibido esse documento. Então a única a nível de estado, pode-se dizer assim, né, por enquanto, Por enquanto. em termos de conhecimento. Então para vocês que estão em casa, se fosse para nós finalizarmos o programa agora, a gente já poderia finalizar. Mas não saiam daí, porque esse curta que ele está falando aqui, nós vamos exibir aqui para que vocês realmente percebam. E os projetos que são desenvolvidos na modalidade EJA tem que receber realmente o seu devido valor. E nós estamos falando aqui que um projeto que começou a nível de sala de aula, começou a se expandir e vai ser mostrado a nível nacional, é assim, professor? Então, inicialmente, nós vamos mostrar aqui umas fotos, não é, de alguns projetos que o senhor desenvolveu até a gente chegar nesse curta. Vamos ver? Vamos lá, professor, e essa foto aqui, ó, o que é que a gente pode dizer para quem está em casa? Pronto. E isso foi uma das etapas do nosso projeto, que foi o seguinte: nós tínhamos 3 atividades. A primeira atividade era os alunos construírem de forma escrita
as suas memórias e em seguida eles iriam digitar os seus textos. Essa segunda etapa aqui foi a construção de um mural com o nome ali do projeto, que é Memórias do SEJA, que esses 2 alunos, Antônio e Francimar, eles fizeram o desenho e a pintura dessa árvore, na qual todas as turmas que concluírem no SEJA, eles vão deixar uma mensagem sobre o que o SEJA significou para a vida deles enquanto estudantes. E cada aluno, eh, a gente sabe que tem um talento escondido. E no primeiro momento, eu não sabia como eu tinha a ideia de fazer esse desenho, mas não sabia como fazer. Muito bem. Então eu fui sondando os alunos para saber quem teria esse dom, esse talento para fazer, e eles prontamente aceitaram esse meu convite e realizaram esse mural que aqui é no refeitório da escola. Muito bem, muito bem. Quando essa árvore estiver finalizada, qual é a proposta aí, professor? A proposta é justamente para que os alunos que entrem na escola, eles possam perceber quais são os frutos que o SEJA pôde trazer. Muito bem. Porque muitas vezes, quando um aluno sai da escola, o próximo que vem, ele não conhece aquela história de vida de quem passou ali. Então, o aluno que está chegando agora na escola não conhece o que é o SEGA, ele vai poder conhecer através de quem passou por lá. Muito bem. Então, o curta surgiu justamente através desses projetos que começaram a ser desenvolvidos, é assim? Nessa próxima imagem aqui, o que é que nós temos? Pronto, aqui é um projeto que eu desenvolvo também em paralelo com esse de memórias, que é um curso de informática básica que eu dou todo semestre às turmas que entram no ensino fundamental e no ensino médio. Então, como os alunos, eles muitas vezes não têm esse conhecimento da área de informática, aqui eles têm a oportunidade de sair com um certificado para que eles possam utilizar no currículo deles e eles possam conhecer noções básicas de informática. No caso dessa aula aí, os alunos, eles puderam passar do papel para o computador as memórias que eles fizeram em sala de aula. Muito bem, muito bem. Vamos para frente, produção? Ver o que a gente tem mais aí pela frente. No caso agora nós vamos adentrar na parte, daquele documentário, só que agora de forma digital, é isso, professor? Isso. Como eu falei, o projeto ele começou, assim, de uma forma que eu não pensava em muito longe, mas devido às proporções que foram, tomando, né, o reconhecimento e também muito o apoio da escola, porque eu acho que qualquer projeto desenvolvido em sala de aula, se ele não tiver apoio da escola, ele não vai em frente. Então, aqui é um fruto, é uma primeira, digamos, um protótipo do nosso livro, Muito que nós estamos com a ideia de fazer a publicação de forma impressa dele. Que nós temos aqui algumas memórias dos alunos que passaram pela escola. Então, no caso aí são depoimentos que os alunos colocaram para o senhor já jogou eles aí para Sim, essa aqui os alunos eles digitaram os textos, eles primeiro fizeram a parte escrita, depois digitaram, contando um pouco da história de vida deles, de alguma memória que eles tinham do SEJA, o que é que levou eles até lá, como é que eles viam o SEJA, o que é que eles acham da escola, dos profissionais que trabalham lá. E por enquanto, no momento, eu tenho 25 depoimentos de alunos, mas eu pretendo aumentar mais essa quantidade para que fique uma publicação ainda maior e a cidade possa não somente a cidade, mas que o Brasil todo possa conhecer o que é desenvolvido no SEGI para saber como é essa modalidade de ensino da educação de jovens e adultos pode transformar vidas. Ô professor Maxwell, me diga uma coisa, o que é que vem à mente do senhor? Quando o senhor começa a perceber que um projeto que iniciou-se e que está no seu processo de culminância, desenvolvido através de alunos que muitas vezes não têm mais uma perspectiva muito considerável através da educação, né, que de uma maneira ou outra deixaram de estudar e que, né, voltaram, né, a tentar ganhar conhecimento novamente. O que é que passa na sua mente você trabalhar com esse tipo de público totalmente diferenciado e ver realmente que eles conseguem produzir? Eu acho que assim, o meu primeiro pensamento é o quanto a gente precisa valorizar a educação de jovens e adultos no Brasil, porque, assim, muitas pessoas, ainda não conhecem a complexidade, não é tão fácil trabalhar com jovens e adultos, porque muitas vezes
você tornar um ensino atrativo para que aquele aluno que passou o dia trabalhando, cuidando de casa, ele venha para a escola e fique ali prestando atenção no que você tem a dizer, muitas vezes você não conhece a história de vida desse aluno, mas esse tipo de projeto, ele ajuda a entender que aquele aluno busca ali na escola, qual é a história de vida dele. Não tem como se trabalhar com esse tipo de ensino sem conhecer o que é que o aluno quer, o que é que ele traz ali. Eu não posso chegar em sala de aula e trabalhar uma coisa que é diferente da realidade dele. E conhecendo a história de vida dos meus alunos, muitos eu não conhecia, mas quando eu comecei a ler os textos que eles produziram, e quando eu vi no documentário, eles falando sobre isso, eu acho que o sentimento que dá é de emoção. Que muitas vezes tem histórias de vida que pessoas que passaram por muitas dificuldades, perderam pessoas queridas, tiveram que largar a escola porque tinham que trabalhar, cuidar dos irmãos, da família, tinham que trabalhar para ajudar os pais. E hoje, depois de muito tempo, muitos estão de volta à escola. Eu acho que a gente tem que ficar grato e saber que o nosso papel é um papel que vai mudar a vida dessas pessoas. Eu vi muito relato de aluno que disse assim: "Professor, eu já estou com 50 anos, eu não tenho mais o que fazer, eu não vou conseguir realizar mais nada". E quando eu disse: "Não, você vai conseguir. Você ainda é uma pessoa jovem, você está aqui na escola, se você está na escola, é porque você está tentando uma vida melhor". Então, trabalhar com EJA é muitas vezes você pegar aquele aluno que ele muitas vezes é um pouco excluído, porque ele acha: "Não, já estou em uma certa idade, eu não consigo mais realizar sonhos", mas sonhos não têm idade. Eles podem ser realizados a qualquer momento, basta o empenho, a dedicação e também esse olhar, esse cuidadoso do professor com a sala de aula, com os estudantes. Então agora vamos ver o poder transformador do SEJA e do seu projeto. Produção, vamos colocar aí o documentáriozinho, o mini, né, o curta, para ver como é que vai ficar para quem está em casa, para eles se deliciarem e até ter a curiosidade de ir lá no SEJA, realmente ver como é que o trabalho é desenvolvido lá, né. Eu sou do Silene e escolhi o SEJA devido a os professores são maravilhosos, o ensino muito bom. E o SEJA significa para mim muitas coisas. Inclusive para mim é uma terapia diária que eu sinto falta no recesso e vou sentir muita falta quando terminar meus estudos. Meu nome é David Willy. Eu escolhi o SEJA pela educação, pelos professores sempre dedicados, esforçados a todos nós, nossos alunos. É, e também o que o SEJA significa para mim é realmente um apoio, né, no caso para mim e para diversas outras pessoas que não conseguiram terminar seus estudos por causa de ter que trabalhar, por dificuldades em casa, por situações que precisaram sair realmente dos estudos para trabalhar, para viajar em outras situações. E então, o SESI realmente é incrível, é um ambiente maravilhoso, os professores, os alunos e todo o apoio realmente para a gente seguir em frente e realmente desbravar o futuro. Através de uma colega eu consegui ir que seja, que eu pensei pela pedir de terminar meus estudos, e aí eu fui, conversei com ela, me organizei e disse que eu vinha fazer minha matrícula, organizei tudo lá no IDP e graças a Deus estou aqui. E estou me sentindo muito feliz e agradeço tudo. Oi, meu nome é Adjane. Para uns íntimos, Jane, estou aqui no colégio em busca de novas oportunidades, de concluir meus estudos para entrar no mercado de trabalho, né, quem sabe. E estou me dedicando a cada dia e buscando novo conhecimento. E eu sou muito grata a Deus por estar aqui com o apoio dos professores. E meu nome é Suiane. Eu vim aqui explicar um pouquinho como me parar aqui no colégio e a importância de para mim. Eu sempre quis concluir meus estudos, né? Se não muito cedo. Aos 15 anos, eu desisti dos estudos de Lacernan. E sempre tenho o sonho de concluir os estudos para ter a minha formação, né? Para. E eu voltei por causa do incentivo de um amiga minha.
que ela veio estudar e estarei muito empolgada. Como era o meu sonho, eu resolvi retomar e ela me fez criar desse. Pelo aí. Então a importância do hoje para mim é essa, é concluir os estudos que eu deixei pelo meio caminho para ser mãe, né? E conseguir qualificar. Pensar, de trabalho, ou até mesmo possuir calma. Esse come caminho com não Jéssica. E eu decidi voltar os estudos e estive hoje por esse filho da minha avó. Pausa. Ela poderia estar nas suas estudos, teve que parar por causa do filho mãe. E você teve que descobrir que o filho é a queixa. Então ela teve que parar nos estudos para dar um suporte a ele. E agora, depois de uns 10 anos, 11 anos, eu voltei para terminar meu sonho, que era terminar meus estudos e fazer um curso. E o EJA me abriu essa oportunidade. E está servindo também para mim não ter muitas crises de ansiedade. O EJA está me trazendo, assim, conforto, que eu posso dizer que eu estou me sentindo em casa. Tanto com professores, quanto com meus amigos da sala e quanto com as merendeiras, que são essencial na escola. O boa noite, perguntou se a gente tá bem. É o carinho noca. Mesmo, isso aí é um tapa na cara da comunidade, né? Que insiste ainda em desvalorizar muito, né, a questão da educação de jovens e adultos, mas tá aí o maior exemplo, né, de que realmente quando se quer, se pode, esse poder de transformação através da educação, né, professor? Sim, eu acho que se não fosse a educação de jovens e adultos, se não fosse o SEJA, assim como as escolas que oferecem essa modalidade, muitas pessoas iam estar por aí, sem conseguir concluir os seus estudos e muitas vezes se esquece que, apesar dos incentivos que tiveram nos últimos anos, ainda existe uma grande parte da população que não está na sala de aula, uma grande parte que não concluiu os seus estudos, e se não fosse pela EJA, isso não poderia acontecer. Esses depoimentos de estudantes que dizem que estão aí há muitos anos fora da sala de aula e voltaram agora, ou pessoas que dizem que o SEJA mudou sua vida, que também a gente pode perceber que muitos alunos eles se sentem felizes no SEJA, eles veem que é uma escola diferente, é uma escola acolhedora, que ouve, que trata bem, o carinho dos profissionais é algo que é diferenciado. Então a gente só pode conhecer essa realidade quem está lá dentro. Muitas vezes de fora as pessoas não têm a noção do que é se trabalhar com jovens, adultos e idosos. Mas é um prazer trabalhar com esse tipo de público, porque é um tipo de público que eles são muito felizes por estar em sala de aula, aprendendo, vendo que nunca é tarde para realizar um sonho. Muito bem. Professor, já tem uma data para a apresentação desse evento? Esse documentário vai ser exibido no dia 11 de novembro, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E nós estamos fazendo uma articulação para que nós possamos ir, também, se possível, levar alguns alunos que fizeram parte desse documentário para que eles possam falar sobre essa experiência, de como foi desenvolvido o projeto. Muito bem, muito bem. Agora, a cereja do bolo, Numa Direc já reconheceu o trabalho de vocês através desse curso, já tem conhecimento, já procuraram o professor? É, a escola já falou com a Nuna Direct sobre essa aprovação desse nosso documentário. Também. E nós recebemos a notícia que a professora Liz Araújo, que é a coordenadora da SUEJ, né, sobre a coordenadoria de jovens e adultos, ela quer que esse trabalho seja apresentado lá em Natal, para que eles possam conhecer como foi desenvolvido esse projeto no SEJA. Muito bem, nada mais do que justo, né? Sim, eu fiquei muito feliz porque, assim, como eu falei, um projeto que partiu de uma pequena ideia pôde dar toda esse destaque que é merecido, que o SEJA muitas vezes não é tão reconhecido. E eu espero que a partir de agora, desse reconhecimento, a nossa escola possa se desenvolver mais e possa ter mais ajuda para que nós possamos trazer mais alunos e melhorar a qualidade de ensino dessa população aqui da cidade. Muito bem, meu amigo, Deus possa abençoar grandemente seu projeto, sua vida e deixar a sua vontade para convidar quem está em casa, caso queira, né? Conhecer o SEJA, a estrutura do SEJA, caso queira conhecer aqueles projetos que são desenvolvidos por Vossa Senhoria e pelos colegas,
que eles possam ir até o SEJA. Fica à vontade, meu amigo. Então eu gostaria de convidar todos que não conhecem ainda o SEJA, ou até aqueles mesmos que já passaram por lá, que possam vir à escola, possam dar o seu depoimento, falar sobre o que o SEJA trouxe de mudança na sua vida, e para que as pessoas que ainda não estão matriculadas, que têm esse desejo de concluir os estudos, possam vir ao SEJA, possam conhecer, fazer sua matrícula e perceber que o SEJA é um ambiente acolhedor que vai trazer muitas oportunidades. Vocês vão estar com professores maravilhosos, professores que se preocupam com vocês, que trazem o melhor para os alunos, que prestam um grande serviço à comunidade. Então, se você está aí fora da sala de aula, achando que já está velho demais ou que não tem oportunidade de estudar, venha para o SEJA conhecer e ver que nós estamos aqui de portas abertas para abraçar todo mundo e conhecer também nossos projetos desenvolvidos, perceber que nós temos um diferencial no ensino. Muito bem, meu amigo. Muito obrigado por sua presença. E vocês que estão em casa, eu gostaria de finalizar, falando o que Paulo Freire dizia sobre a EJA. Para os alunos da EJA, frequentar a escola é fazer parte de um grupo social, é ter a possibilidade de aprender a ler, a escrever, a calcular, a ressignificar seus conhecimentos. É possibilidade de ter seus conhecimentos valorizados pelo outro e ser visto e reconhecido. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Querem saber um pouquinho mais dos projetos que o professor Marcos Soel desenvolve lá no SEJA, em parceria com os outros professores? Então, conheça lá o SEJA Professora Keusa Bezerra e vocês vão ver que é uma instituição que há mais de 40 anos vem tentando fazer a diferença na vida de muita gente. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Então.